Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz. Com o seu amigo, Pastor Sandro Diniz. E a palavra de Deus para a sua vida. Obrigado, meu Deus, pela palavra do Teu Espírito, que vem para o nosso espírito. Muito obrigado. Que seja conosco a Tua sabedoria nessa manhã, nesse tema de hoje. Que a glória de hoje abra os corações, para que sejamos absolutamente iluminados por Tua palavra, para entendermos que somos herdeiros de Deus, para compreendermos a espiritualidade do dízimo e da oferta, e que existe uma prosperidade para os filhos de Deus aqui na terra. Existe muita prosperidade da parte de Deus para a tua vida. Sendo assim, meu Senhor, eu declaro o teu povo, os teus filhos, a igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, vivendo em grande prosperidade. Louve ao Senhor com suas palmas, em grande prosperidade. Diga, eu recebo essa palavra. Graças a Deus. Antes de eu passar o título para você, eu quero lhe dizer uma coisa muito importante. Nunca deixe se esfriar em você a chama de estar congregando, de estar buscando a palavra do seu Pai, do seu Deus para a sua vida. Nunca deixe essa chama se apagar, porque é uma grande ilusão achar que você pode ser feliz sem estar vindo à igreja. Porque é a igreja que alimenta você. Você não consegue ficar de pé sem comer, consegue? Como também você não consegue se manter feliz sem esse alimento que é a palavra de Deus para a sua vida. Ninguém se mantém de pé se essa pessoa não busca se alimentar da palavra de Deus. Pode até estar sorrindo por fora, mas por dentro não é feliz. A árvore só dá fruto quando está junto à corrente de águas. E eu creio na palavra do meu Deus. No Salmo capítulo 1. E se ela só dá fruto, essa árvore é a sua vida, perto da palavra, ela só é feliz se alimentando dela. Então, é uma grande ilusão, repito uma vez mais, pensar que se pode ser feliz sem o congregar. Não se iluda, porque você só cresce espiritualmente, só é feliz se alimentando de Deus. Bens materiais, dinheiro, poder, carro do ano, isso gera uma paz, uma alegria, mas isso aí é passageiro, é algo momentâneo. Depois você se cansa daquilo, se enjoa daquilo, porque existe um espaço na sua vida que só Deus preenche, que só a palavra dele conforta, consola. Existe uma parte em nossa vida que nada material preenche, só a palavra de Deus. E graças a Deus por isso, porque senão o homem iria se gloriar nele. E para que o homem não se glorie nele, Deus nos colocou nessa dependência dele, de precisarmos dele, de estar buscando a ele. Graças a Deus por isso, que eu sou dependente do meu Senhor, para tudo. E quero estar sempre agarrado a ele. E declaro você também. Agora vamos ao título da reunião de hoje. Vivendo
em obediência e prosperidade, parte 2. Dízimos e ofertas. Eu recebo obediência no seu coração, amém? Amém. Amor no seu dizimar e no seu ofertar. Porque dízimo e oferta é palavra de Deus. Esse é um caminho que também temos que percorrer. Porque está na Bíblia. Assim como a fé. Não é só o caminho da perseverança que você tem que percorrer, mas a fidelidade também. O semear dízimos e ofertas também faz parte da caminhada da graça. Como o conhecimento que você é predestinado, salvo pelo sacrifício de Cristo, que tu és um eleito de Deus, uma pedra viva. Assim como você tem que amar e perdoar, e isso nós temos aprendido na graça de Deus, dízimos e ofertas temos que viver também. Porque o semear é um princípio de Deus. O primeiro livro da Bíblia fala sobre isso. Gênesis capítulo 8, verso 22. O ato de você dizimar e ofertar sempre existiu, desde o começo do mundo. E isso a gente aprendeu na parte 1, claramente. E eu, como pastor, não posso deixar de dizer todo o conselho de Deus, toda a palavra da graça de Deus para você, temendo de você ficar chateado. Ah, não vou falar de dízimos e oferta, porque o fulano pode não gostar. Porque está arriscado o fulano sair da igreja. Então não posso ter esse medo no meu coração. Deixar de falar de um assunto, porque está arriscado o fulano abandonar a igreja, ou entrar em desacordo, ou ficar chateado com aquele assunto. Todo o conselho de Deus eu tenho que pregar. Amém. Nós temos que ter bons olhos. Não veja nada que sai desse púlpito com maus olhos. Porque tudo é palavra de Deus. Assim como o conhecimento acerca de predestinação é palavra de Deus, dízimo também. Então temos que ter bons olhos, em nome do Senhor Jesus. Existe uma prosperidade para os filhos de Deus. Diga prosperidade. Aqui na terra. Você está chamado a viver em prosperidade. Diga, eu recebo que eu estou chamado a viver em prosperidade. E como começa a prosperidade dos filhos de Deus? Começa dando, semeando. É por isso que a Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Então a tua prosperidade começa por esse caminho. Semeando, para colher. Em casa leia Atos, capítulo 20, verso 35. E eu declaro e recebo você semeando bastante, amém? Porque você vai colher. E o que é prosperidade, pastor? Saúde. Paz na família é prosperidade. Você que é um comerciante ou um vendedor, você não receber calote, você não receber cheque sem fundo, é uma prosperidade também. E a fidelidade traz essa proteção para as tuas finanças. Quando você semeia para a obra de Deus, você colhe essa proteção. Quando você é fiel mesmo, você recebe essa proteção. Entrar novos clientes no teu negócio é prosperidade. Ter o seu emprego e receber todo mês seu salário direitinho é prosperidade também. Você ter ali o seu dinheiro e receber sempre tudo certinho é prosperidade. Mas tudo depende de você aqui, ó, sendo fiel. E quem confia no Pai, em Deus separa 10%. Quem confia, dá a sua oferta. Se você não consegue separar 10% e nem dar a sua oferta, a sua confiança é muito pouca em Deus. Eu recebo você tendo confiança no Senhor. Nós aprendemos
na parte 1, que Abraão foi o primeiro dizimista. Mas primeiro Abraão foi obediente a Deus. Porque Deus falou para ele: larga a tua terra e a tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele não pensou duas vezes e obedeceu. Então, antes dele ser dizimista, ele foi obediente ao Senhor. E fez a vontade de Deus. Como diz lá em Gênesis, capítulo 12, do verso 1 ao 4. E partiu Abraão como lhe ordenou o Senhor. E Deus engrandeceu a vida desse homem, e ele se tornou muito rico, como também diz Gênesis capítulo 13, verso 2, que ele se tornou riquíssimo. Mas mesmo assim, com toda essa riqueza, a gente também aprendeu na parte 1, que Abraão, sendo próspero, continuou com o coração em quem? Em Deus. Tem pessoas que possuem dinheiro, muitos bens materiais, e deixam de ter o coração no Senhor. E nós aprendemos na primeira parte que a pessoa mais rica, mais próspera, é aquela que tem dinheiro, que adquire bens e continua com o seu coração em quem? Em Deus. E Abraão foi assim. Ele prosperou e continuou com o coração em Deus. Separou o seu dízimo. E detalhe, ninguém explicou para ele que ele tinha que ser dizimista. Abraão foi muito agradecido a Deus. Ele poderia pensar: Deus não precisa de dinheiro. De tudo isso que eu vou dar, não. É muita coisa, eu estou muito rico. Se eu tirar o dízimo da minha riqueza, é muito, ele não precisa disso. Mas o que foi que aconteceu por dentro dele? Cresceu um espírito de agradecimento. Os livramentos, as vitórias das guerras que ele teve, tudo que eu tenho até hoje, eu devo ao Senhor. Então cresceu nele um espírito de agradecimento, que eu declaro também acontecendo em ti. Crescendo dentro de você. Gratidão, abençoado. E com essa gratidão a Deus, Abraão entregou livremente seu dízimo, sem questionar. E volta a repetir. E ninguém precisou explicar nada para ele que ele tinha que dar. Ele foi obediente a Deus e pronto. Assim eu declaro você também. Que cheguemos a uma maturidade que o pastor não precise estar falando tanto da semeadura. Que isso já seja em você algo automático mesmo. Eu prosperei, já vou separar meu dízimo e a minha oferta. E se tiver outra necessidade lá na igreja, Senhor, eis-me aqui. Porque tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu devo a Ti. Eu devo a Ti, Senhor. Depois, vimos também que Isaac, filho de Abraão, semeou. E que ele colheu o fruto da sua semeadura. Isso lá em Gênesis. Tudo isso aconteceu no primeiro livro da Bíblia. Abraão, Isaac. No capítulo 26, verso 12, fala que Isaac semeou e prosperou. Mas nesse mesmo capítulo, alguns versos antes, Deus falou para Isaac: Isaac, o teu pai foi muito obediente aos meus mandados, aos meus decretos, às minhas leis, ou seja, à minha vontade. Ele foi muito obediente. Por conta da obediência do teu pai, eu vou engrandecer a tua vida. Isaac, beleza. Mas mesmo assim eu vou semear. Ele poderia pensar como alguns, né? Por exemplo, já que o pastor está orando por mim, eu não vou orar mais. Tem gente assim. Já que o pastor está orando, então não precisa orar. Ele mesmo já ora. Isaac também poderia pensar na parte financeira: bom, se por conta da obediência do meu pai, o Senhor vai engrandecer a minha vida em tudo, então não precisa nem eu semear, eu já vou colher mesmo. Mas mesmo assim ele semeou. Gênesis 26, 12. Em uma terra, em um período de fome,
ele foi fiel ao Senhor. Isso vale muito para a gente, porque nos dias de hoje, infelizmente, tem pessoas que recebem a palavra da graça de Deus e que eu percebo que não está tendo o entendimento correto. Porque recebe o conhecimento e acha que não precisa fazer mais nada. Isaac não pensou assim. Isaac era um abençoado e semeou. Tem gente que recebe o conhecimento que é um abençoado e acha que não precisa mais semear. É por isso que o tema se chama Vivendo em Obediência e Prosperidade. Porque para viver a prosperidade, eu tenho que primeiro ser obediente à palavra do meu Deus. Vejamos agora o exemplo de Jacó, neto de Abraão, que sabia da experiência de fé dizimista do seu avô. Em Gênesis, capítulo 28, verso 18. Gênesis 28 é o capítulo, o verso é o 18. Aqui conta que Jacó, sem nada, sem possuir nenhum bem, fez o propósito de entregar o dízimo de tudo que recebesse. Gênesis 28, a partir do verso 18. E eu peço que você anote tudo, o que eu estou te ensinando, as evidências bíblicas, para que ninguém lá fora te confunda. Porque quando a gente está servindo a Deus, aparece muita gente para nos tirar desse caminho, para nos confundir. Infelizmente. Então, que isso não aconteça contigo. E assim diz o capítulo 28 do livro de Gênesis, verso 18. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu. Em coluna sobre cujo topo entornou o quê? Azeite. E ao lugar a cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó o quê? Um voto. Ele não tinha nada, hein? E fez um propósito, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me viste, então ele estava no zero, hein, gente? Sem nada. De maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Está aqui, meus irmãos, um exemplo que serve para os dias de hoje. Se você não tem nada, se você está desempregado, você também que me ouve, faça como Jacó abençoado. Senhor, hoje eu não tenho nada, mas eu quero ser dizimista. Dai-me, Senhor, um emprego, prospera a minha vida, porque eu quero ser um dizimista fiel na tua casa, na tua obra, em nome de Jesus. Mesmo que você não tenha nada, pega o envelope, tenha confiança no seu Deus. O nosso Deus é um Deus que providencia o sustento, o nosso Deus dá a condição. E Ele deu condição para a vida de Jacó. Veja o que diz o capítulo 30 do mesmo livro de Gênesis, verso 43. 30 é o capítulo, aqui mesmo, no livro de Gênesis. E o verso é o 43. Mesmo que você não tenha nada, faça o propósito, pega o envelope e se torne dizimista, porque Deus vai te dar condições. Você que me ouve também, abençoado de Deus, você que tem um desejo de ajudar essa obra, Deus vai te dar condições, Deus vai te honrar. Pode fazer o propósito, que as portas vão se abrir para você. E assim diz a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 30, verso 43. E o homem se tornou o quê? Mais e mais rico, teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. Que era o dinheiro, que era a prosperidade no seu tempo, na sua época. Conquistou. Foi honrado por Deus. Senhor, não tenho nada, mas eu tenho o desejo de ser fiel a Ti. E se o Senhor abrir as portas para a minha vida, eu vou separar o dízimo de tudo.
assim como meu avô fez, assim como meu pai Isaac semeou, eu também vou semear. E Deus foi com ele. E a Bíblia diz que Abraão teve uma vida ditosa, viveu muito, porque Deus prolonga, por conta desse amor que está aí dentro, a palavra dele. Quando a gente ama as coisas de Deus, a gente vive mais, porque a palavra de Deus dissipa as amarguras, a raiva, o ódio, que tem causado câncer e que tem matado muita gente, mas não mata você. Mas não mata você, porque você está se alimentando de Deus. Pense nisso. É o dízimo, abençoados, que me lembra que tudo que eu tenho foi dado por Deus. Quando você pega o envelope e coloca aqui o seu dízimo, ele está lembrando para você que tudo que você tem foi dado por papai. Nunca ache, nunca pense que você está alcançando prosperidade por si só. Você nunca deve adotar uma postura crítica, que só confia em você mesmo. Comigo não tem esse negócio de igreja, de Deus, de dízimo, de oferta, não. Eu confio no meu trabalho. Tem muita gente que fala assim, né? Confio no meu trabalho, é na força do meu braço. Porque se eu não acordar de manhã cedo, eu não tenho comida na mesa. Não é assim que as pessoas falam? Mas se Deus não der saúde para as suas pernas, tu não sai de manhã cedo para buscar esse pão. Então você nunca deve adotar uma postura crítica a esse ponto, de confiar em si mesmo. Você tem que pensar em edificar a tua vida no Senhor. Você não pode ser uma pessoa fria, uma pessoa que não faz as coisas para o Senhor. Tem pessoas que ganham dinheiro trabalhando, né? Prospera, toma posse e chega a falar, quando não fala, pensa: para que eu vou dar o dízimo e a oferta? Eu nunca precisei de Deus. Por que agora eu vou dar? Deus nunca me ajudou até aqui. Quando uma pessoa está nova na fé, isso passa pela cabeça dela. Antes eu nunca dava o dízimo e sempre vivi. Não é assim? E esse é um grave erro que você está cometendo. Veja o que diz o livro de Deuteronômio, capítulo 8, verso 17. Olha só. Anote, hein? Deuteronômio, o capítulo é o 8, o verso é o 17. E começa assim o verso 17. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Ou seja, você nunca deve achar que prosperou sozinho. Todos nós temos que reconhecer, tudo é graças a Ele. Você nunca deve se esquecer de quem está mudando a tua vida. Você nunca deve se esquecer de quem está te prosperando. Aqui Deus nos ensina exatamente isso. Agora veja o verso 18. Antes te lembras do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires o quê? Riquezas. Diga saúde, diga vida, diga eu estou de pé por causa dEle. Que coisa linda, meu Senhor. Isso, Ele merece. Antes te lembras do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então nunca pense, meu amado, que você chegou aonde você chegou por sua força. Você chegou aonde você chegou. Você tem hoje o que você tem, tudo graças a Ele, porque foi Ele que mudou a sua vida e está mudando a sua vida. Outra coisa, não guarde o dízimo, entregue logo. Um ponto muito importante nessa nossa reunião: dê o dízimo antes de qualquer pagamento. Mostre que Deus é prioridade em sua vida. Primeiro o que é de Deus.
Provérbios, capítulo 3, verso 9. Vamos agora a Provérbios. 3 é o capítulo, verso é o 9. E assim diz Provérbios 3, 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. O que é que isso me ensina? A primeira parte, a primeira coisa que eu tenho que fazer é separar o quê? O dízimo. Quando Deus prospera a minha vida. A primeira parte tem que ser do Senhor. Então o dízimo é uma coisa que não deve ser guardada. Você deve logo entregar. E seguindo, veja o que diz o verso 10. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinhos os teus lagares. Diga, eu recebo essa palavra. Diga, grande prosperidade. E mais, nunca toque trombeta quando semear dízimos e ofertas na casa do Senhor. A não ser que você procure a glória do homem. E se você procura a glória do homem, não tem valor o que você semeou. Seja isso um dízimo ou uma oferta. Sabe aquela pessoa que semeia e fala para todo mundo? É, porque lá eu semeei, porque lá eu dei oferta, porque lá eu dei o dízimo, porque lá eu fiz isso e fiz aquilo. Tocando trombeta. Está querendo reconhecimento teu e meu. E esse tipo de semeadura não serve, não tem valor para Deus. E é fácil da gente entender isso pelas palavras do Senhor Jesus em Mateus capítulo 6, verso 2. Abra lá. Mateus é o livro, o capítulo é o 6, o verso é o 2. É bom um tema como esse para que no futuro você não tenha jactância no coração. Essa igreja está de pé por minha causa. Eu deveria até receber uma homenagem, não sei por que o pastor não fez até hoje. Está demorando. Está demorando eu receber o meu troféu de membro número 1 da igreja. E ainda quero uma faixa bonita, dourada. Escrito, dizimista número 1. E um tapete vermelho. Vamos lá. E assim diz a palavra de Deus. Mateus 6 é o capítulo, verso é o 2. Quando, pois, deres esmola, ou seja, quando você ajudar alguém, o teu próximo, e a igreja também é o teu próximo, entenda isso. Quando, pois, deres esmola, não toques o quê? Trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem o quê? Glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam o quê? A recompensa. Verso 3. Tu, porém, ao dares a esmola, olhe para mim, entenda também, o teu dízimo, a tua oferta, porque a igreja também é o teu semelhante, é o teu próximo. Ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão o quê? Direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Receba essa palavra com um louvor de palmas. Glória a Deus. Se põe a pensar, se você sendo generoso com o seu próximo, Deus te recompensa. Imagine você sendo generoso para Ele, para a obra de Deus. Se você ajudando quem sofre, quem precisa, Deus diz, eu vou te recompensar. Imagine você fazendo aqui as coisas para Deus. Então, tudo que você fizer, você vai ser recompensado. Mas não toque trombeta. Como também, quero que você entenda, um outro fator importantíssimo. O seu amor para com a casa de Deus não pode ser só blá, 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 blá. Não. Porque tem muita gente assim, infelizmente. Que fala, promete, mas é um alguém sem atitude. Você tem que ser um alguém de atitude. Que promete e cumpre. Olha,
de blá, 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 blá. Eu já ouvi muita coisa. Mas a palavra pede que a gente tenha atitude. Primeiro livro de João, capítulo 3, verso 17. Vejamos o que diz lá. Primeiro livro de João, o capítulo é o 3, a partir do verso 17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fecha-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de quem? De Deus. Vai vendo, hein? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. O mesmo vale para a sua igreja, que precisa de você para ser suprida. O seu amor não pode ser só de palavras, mas tem que ter atitude nas suas palavras. Com relação a isso aqui, a igreja física, que precisa de você para ser mantida. Eu estou me fazendo entender? Agora, abra sua Bíblia em Malaquias 3:10. Uma narrativa muito conhecida, mas que aqui Deus tem muita coisa a nos ensinar, a nos esclarecer. Malaquias 3:10. E assim diz a palavra em Malaquias, capítulo 3, verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Que casa é essa? Que casa é essa? A igreja. O lugar que você congrega. É o lugar que deve receber o teu dízimo e a tua oferta. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ela precisa ser suprida. E por quem ela é suprida? Pelos servos de Deus. Você, amado do Senhor, por você. Para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Atenção para o verso 11. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vinde no campo não será o quê? Estéril. Diz o Senhor dos Exércitos. Até aqui. Quando eu dou o dízimo, para manter a obra do meu Senhor, Ele me promete o quê? Proteção. Está correto? Na época de Malaquias, era comum o ataque de gafanhotos e outras pragas às plantações. E por conta dessas pragas havia destruição na lavoura, prejuízo aos agricultores. E Deus promete aos seus servos, por serem fiéis ao Senhor, no dízimo e na oferta, repreender o devorador. Ou seja, eu vou dar proteção a vocês dessa praga, do gafanhoto, evitando assim que o fruto do trabalho deles se perdesse. O problema nessa narrativa está na interpretação de muitos pastores religiosos. Porque eles pegam esse gafanhoto, o devorador, e transformam em um demônio. E ameaça o povo com isso. Coloca medo no povo, obrigando o povo a dar o dízimo. E nada para Deus pode ser por obrigação, tem que ser por amor. Tem que ser por gratidão. Tem que ser por um espírito de agradecimento a Deus, como foi o caso de Abraão. Ao sermos fiéis hoje, Deus nos dá a proteção de não perdermos dinheiro em negócios mal feitos. Na época de Malaquias, os servos recebiam proteção nas suas plantações, que era o seu trabalho. Hoje você recebe tendo livramento de maus negócios. De prejuízo, como por exemplo, com o seu carro constantemente. Livramento de ser refém de hospitais toda semana. Livramento de ser refém de um medicamento caríssimo e que tem que estar ali, ó, do seu lado, aquela caixinha de sapato cheia dele. Como vive muita gente, que do lado da pessoa tem uma caixinha de sapato com 12 tipos de medicamentos, tem que tomar todo dia aquilo ali.
Então, quando eu sou fiel hoje, eu recebo de Deus essa proteção. Proteção de prejuízos com as minhas finanças. Livramento de comprar coisas erradas. Deus faz o teu salário render. E ainda que algum imprevisto aconteça, somos supridos pelo Senhor. Você já percebeu isso? Você que é dizimista? Glória a Deus. Quando acontece um imprevisto, a gente é suprido. Por sermos o quê? Dizimista. Você já deve ter provado disso, você que é fiel. Pastor, é desse jeitinho mesmo. A gente é livrado, a gente é protegido. Às vezes acontece, sabe, umas situações estranhas, uns certos imprevistos, mas o Senhor vem e supre, pastor. Uma coisa linda, é fantástico o negócio. Porque Deus é fiel em sua palavra, abençoado. Ele fala que repreende o devorador, ou seja, tudo aquilo que hoje tenta ser um prejuízo na sua vida financeira. O dízimo gera proteção, porque você está pegando ele e está devolvendo, entregando, para cuidar da igreja, para a manutenção da casa de Deus. Aí esse Deus retribui, protegendo as finanças daquele que é fiel, você. Só para fechar o entendimento desse verso, dessa leitura de Malaquias, para ver se realmente você entendeu o que eu expliquei agora. Quem é o devorador citado na Bíblia? Praga, gafanhotos, e não demônios. Então esse devorador, em Malaquias 3:10 e verso 11, se tratava de um gafanhoto e outras pragas que atacavam as plantações. E na medida que os servos eram fiéis na casa de Deus, Deus protegia as suas plantações. Ou seja, Deus fazia a diferença. Como diz o capítulo 3, verso 18. Olha só. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Eu recebo Deus fazendo a diferença na tua vida. E essa diferença, não é que Deus só vai melhorar um pouquinho a sua vida não, hein? Mas é a abundância em tudo. A riqueza que Deus tem para você não é pequena. É uma riqueza grande, enorme, porque Ele é o Senhor da prata e do ouro. Ele é o Senhor dono de todas as coisas. Agora vamos falar um pouco das ofertas. Vejamos alguns exemplos, começando pelo livro de Êxodo, capítulo 25, verso 1. Dízimo e oferta são duas coisas que dizem respeito à prosperidade. Porém, dízimo é uma coisa e oferta é outra. Assim como o louvor é uma coisa e a mensagem é outra. Apesar dos dois serem para Deus e para Deus são feitos, mas são o que? Diferentes. O louvor é uma coisa e a mensagem é outra. A mesma coisa é com relação ao dízimo. O dízimo é uma coisa, a oferta é outra. E os dois dizem respeito à prosperidade, paz e saúde em sua vida. É importante que você entenda isso. E assim diz o livro de Êxodo, capítulo 25, verso 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Então, se o coração não se move para isso, o que é que nós entendemos aqui? Que você não faça, porque Deus não quer que para Ele se faça nada obrigado. Tem que haver alegria no seu dar, abençoado. No seu ofertar para Deus, tem que ser com alegria, com amor. Agora, em uma igreja que não tem esse conhecimento, há muita malandragem às vezes. Há exploração.
E uma igreja não pode ser um lugar para arrancar dinheiro das pessoas. A igreja tem que ser um lugar de conhecimento, que te dá conhecimento do assunto. E que as pessoas façam para Deus tudo por amor e não por obrigação. Aqui diz, cujo coração se mover para isso. Teu coração tem que estar disposto, tem que ser de forma voluntária. E aí sim, a prosperidade vem, ela acontece. Vejamos também, aqui mesmo em Êxodo, no capítulo 35, a partir do verso 4, a palavra de Deus falando ainda mais acerca do assunto, acerca das ofertas. E assim começa o verso 4 do capítulo 35 de Êxodo. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração que? Disposto. Voluntariamente a trará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura. E a Bíblia vai citando outras ofertas. Mas tudo tem que ser o quê? Com o coração disposto. Voluntariamente. Eu estou instruindo vocês aqui hoje, e como sempre fiz, segundo a Bíblia. E hoje nós estamos falando de dízimos e ofertas. Eu estou te dando conhecimento. É missão sua ir concatenando isso. Tendo um raciocínio fotográfico para cada evidência, para cada palavra, para cada situação. E aí você tomar a sua decisão. Em cima da palavra que você está ouvindo, que você está concatenando, organizando aí na sua cachola, na sua mente. E viver. E Deus fala ao nosso coração com quanto você deve semear. Por isso um pastor não deve se meter nesse departamento. Coração disposto. Eu sei o que eu vou ofertar, Deus está falando no meu coração. Eu vou dar com tanto. Amém? Amém? E a sua colaboração é muito importante, porque nessa obra se gasta dinheiro. Com água, com luz, com aluguel e muitas outras coisas. Quando a Bíblia fala de dízimos e ofertas, é justamente para suprir essas necessidades e muitas outras. Agora vejamos mais uma evidência acerca da oferta na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 1. E assim diz o Evangelho na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 1. Muita atenção. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza. Da sua o quê? Generosidade. Foram generosos e prosperaram. O povo da Macedônia, meus amados, eles não tinham grandes posses financeiras, mas eles tinham um coração aberto para semear. E por esse motivo, prosperaram. Diga, Deus honra. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram o quê? Voluntários. É o que eu declaro. É o que eu recebo acontecendo aqui. Pessoas dispostas e voluntárias a participar dessa obra, amém? Esses irmãos deram mais do que podiam. Ninguém os obrigou. E eles fizeram por amor. Então é assim que se oferta em graça. E eu declaro você tendo esse coração também. Voluntário, que não olha para os carnês, que não olha para as contas, mas que confia em Deus. Porque se a gente for olhar, abençoado, para os compromissos que a gente não faz nada na obra de Deus, a gente não ajuda a obra de Deus. E a gente tem que viver a confiança. Não é verdade? Se a gente for olhar para os carnezinhos, para as contas, aí a carne, porque é isso que a carne faz com que a gente olhe, né?
A carne sempre procura mostrar isso na hora que o pastor fala de dízimo e oferta. Olha os teus carneiros, as tuas contas. Você não pode ser dizimista. Oferta, nem pensar. Você está doido, não faça uma coisa dessa. Se a gente olhar, pronto. A gente não é fiel. A gente não tem aquela experiência da manifestação do poder de Deus em nossas vidas. E eu quero que você tenha, e Deus muito mais. Porque é Ele o dono da palavra, o Deus que está dando a palavra para você. Aqui mesmo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, vejamos agora o capítulo 9, verso 6. E assim diz a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Por isso semeie sempre, para você colher com abundância. Cada um contribua segundo estiver proposto no coração. Vírgula, não pode ser com tristeza, hein? Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Diga com alegria. Dar com alegria e seguir com alegria, sem tristeza depois. Sem ficar falando para o filho, ou para o marido, ou para a esposa, eu estou tão arrependido de ter dado. Não, arrependimento não. É uma bênção você semear para Deus, em obediência à palavra de Deus. Verso 8: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, diga prosperidade, e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Você lendo do verso 6 ao 10, você percebe a palavra justiça aparecendo. Diga justiça. Deus faz justiça. Deus contempla o coração generoso. Aquele que faz com amor. Aquele que pensa na igreja, no crescimento da palavra da graça de Deus. Naquele que fala com o Senhor: Senhor, prospera mais e mais a minha vida, porque eu quero que essa palavra cresça. Eu quero ver a minha igreja suprida em tudo. Deus está observando e Ele vai contemplar a sua vida com muita justiça. Eu creio, porque eu não posso deixar isso passar desapercebido, a palavra justiça dada por meu Deus aqui, do verso 6 ao 10. Você que tem esse sentir, você que pensa na obra de Deus, você vai ser contemplado, porque Deus está observando. Eu declaro todos vocês semeando, sempre, mas com um detalhe: com um coração cheio de amor e de alegria. Porque com um coração cheio de amor e de alegria, você vai tomar posse de toda a prosperidade de Deus em sua vida. Toda. E fique de pé para nós orarmos ao Senhor e agradecermos a Ele pela palavra de hoje. Vivendo em obediência e prosperidade, parte 2. Dízimos e ofertas. Eu declaro você prosperando em tudo. Feche os seus olhos.
para que venhamos viver um tempo grande, mas um tempo grande de prosperidade e de grande saúde. E eu declaro, Senhor, prosperidade e saúde na vida do teu povo. Declare isso também. Saúde em sua vida, prosperidade em sua vida, paz em sua casa, livramento e proteção em tua vida, em um nome do Senhor Jesus. Que haja ministração de anjos e que você tenha a melhor semana da sua vida, em um nome do Senhor Jesus. Louve ao seu Deus, a melhor semana da sua vida. E é assim que eu quero que você se despeça desse seu irmão. Você vai ter a melhor semana da sua vida, em um nome de Jesus. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja se comunicar com o pastor Sandro Diniz, anote este e-mail: pastorsandrodinis@igrejavidacristã.com.br. Vou repetir: pastorsandrodinis@igrejavidacristã.com.br. Ou então visite a nossa página pela internet, pelo www.igrejavidacristã.com.br. A Igreja das Verdades que Libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz. Anote este e-mail: sandro.diniz@itelefonica.com.br. Mande sua mensagem: sandro.diniz@itelefonica.com.br.